Olá e sejam bem-vindos ao Confúcio em Casa. Você sabe qual é a armadilha mais perigosa em que as pessoas caem depois dos 60? Acreditar que já é tarde para mudar. Confúcio disse aos 70 anos: podia seguir meu coração sem transgredir o correto. Ele chegou lá soltando tudo que não lhe servia mais. E hoje vou compartilhar com você 15 coisas concretas que pode deixar de fazer agora mesmo para viver com uma liberdade que talvez nunca experimentou. Algumas vão incomodá-lo, outras vão aliviá-lo instantaneamente. E há uma em particular, a número 9, que vai mudar completamente sua relação com o tempo que lhe resta. Deixe um comentário agora. Qual dessas 15 coisas você mais precisa soltar? Confúcio ensinava: os 60 não marcam o início do declínio, marcam o fim da farsa. É quando você finalmente pode deixar de fingir que tudo está bem quando não está. Deixar de sorrir quando quer chorar. Deixar de dizer sim quando todo o seu ser grita não. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe este vídeo com alguém acima dos 60 anos que precisa desta libertação. Passamos uma vida inteira construindo uma identidade, uns hábitos, uma forma de estar no mundo. E, de repente, chegamos a esta idade pensando que tudo está escrito, que as cartas já foram jogadas. Mas deixe-me contar algo. Os 60 não são o final do caminho, são o começo da honestidade radical. É o momento em que você pode finalmente tirar as máscaras que nem sequer sabia que estava usando. Se inscreva no canal agora para a sabedoria confuciana sobre envelhecimento consciente. Enquanto a maioria teme os 60 como se fosse uma sentença, aqueles que compreendem essa etapa descobrem que é o momento de maior lucidez emocional. Por quê? Porque já não lhe restam forças para mentir para si mesmo. Confúcio ensinava: o corpo pede coerência. A mente já está cansada de simulações, de atuações, de viver para a galeria. Muitas pessoas chegam a esta idade arrastando dinâmicas que aprenderam aos 20, aos 30, aos 40, e se sentem exaustas, confusas, perguntando-se por que não chega essa paz que tanto esperavam. A resposta é brutal, mas libertadora. Continuam carregando o que já não lhes serve. Então hoje vamos fazer algo radical. Vamos identificar o que pode soltar imediatamente para que comece a respirar com a leveza que merece. Primeira coisa, a necessidade de se justificar constantemente. Confúcio dizia: o homem superior não presta contas ao tribunal invisível dos outros. A primeira coisa que deve desaparecer da sua vida depois dos 60 é essa urgência de explicar cada uma das suas decisões. Decidi não ir. Por quê? Não posso fazê-lo. Por quê? Prefiro isto. Por quê? E depois vem uma explicação longa, detalhada, como se estivesse prestando contas perante um juiz invisível. Mas deixe-me perguntar algo. Quem lhe pediu explicações? Quem instalou na sua cabeça esse tribunal permanente? Durante décadas, provavelmente aprendeu que cada escolha requeria uma justificação válida perante os outros. Que se não desse razões suficientemente boas, seria julgado, criticado, rejeitado. Confúcio ensinava: depois dos 60, você não deve explicações da sua vida a ninguém. Ponto final. Pode dar contexto se quiser, se lhe der vontade, se enriquecer a conversa, mas não está obrigado. A liberdade real começa quando pode dizer: não tenho vontade, sem acrescentar 15 razões que validem sua falta de vontade. Quando pode responder sim ou não, sem sentir que deve defender sua posição como se fosse uma tese de doutorado. Pergunte-se: quantas vezes na última semana justifiquei algo que não precisava de justificação? Quanta energia gastei construindo argumentos para decisões que só me diziam respeito? Confúcio dizia:
Essa energia tem destino melhor, sua paz mental. Ative o sininho para não perder nenhuma sabedoria sobre os 60. Segunda coisa, a obsessão por entender tudo o que acontece. Confúcio ensinava: o sábio aceita o que não pode entender. Agora vamos falar de algo que gera ansiedade desnecessária, a necessidade de encontrar sentido em tudo. Por que isso me aconteceu? O que fiz para merecer aquilo? Qual é o propósito desta dor? Passamos anos buscando explicações cósmicas para eventos que às vezes simplesmente acontecem. E nessa busca desesperada por significado, perdemos algo valioso: a capacidade de aceitar. Existe uma ilusão muito humana: acreditar que tudo tem uma razão, um propósito, uma lição oculta. E sim, muitas experiências nos ensinam, nos transformam, nos fazem crescer, mas não todas. Confúcio dizia: algumas coisas acontecem porque vivemos num mundo imperfeito, com pessoas imperfeitas, em circunstâncias imprevisíveis. Está bem. Depois dos 60, pode permitir-se dizer: não sei, sem angústia. Não sei por que adoeci. Não sei por que aquela relação terminou. Não sei o que virá. Em vez de se perder em análises intermináveis, pode simplesmente perguntar: o que farei com isto que está acontecendo? Porque a pergunta poderosa não é por quê, e sim, e agora o quê? Confúcio ensinava: isso devolve-lhe o poder. Isso tira-o do papel de vítima, buscando culpados cósmicos, e coloca-o no papel de protagonista, decidindo seu próximo movimento. Terceira coisa, a culpa por dizer não. Confúcio disse: não é uma oração completa. Aqui vem algo revolucionário. Depois dos 60, não é uma oração completa. Não precisa de enfeites, não precisa de desculpas, não precisa de justificações elaboradas. Mas muitos arrastam uma culpa profunda cada vez que estabelecem um limite. Sinto-me mal por ter lhe dito não. Com certeza pensa que sou egoísta, deveria ter aceitado mesmo sem querer. Essa culpa tem raízes antigas. Talvez lhe ensinaram que dizer não é cruel, que colocar limites é egoísta, que uma boa pessoa está sempre disponível. Mas deixe-lhe contar a verdade. Confúcio ensinava: dizer sim quando quer dizer não não é generosidade, é autossabotagem, é trair a si mesmo, é ensinar ao mundo que suas necessidades não importam. Depois dos 60, seu tempo torna-se o recurso mais precioso. Não é renovável, não pode fabricar mais, não há ofertas 2 por 1. E quando diz sim por culpa, está presenteando o seu tempo não a partir do amor, mas a partir do medo. Medo da rejeição, medo do conflito, medo de decepcionar. Confúcio dizia: as pessoas que lhe amam de verdade respeitarão seus limites. Aqueles que se irritam quando diz não, provavelmente só valorizavam o que podia dar-lhes, não quem você realmente é. Pratique isto. Diga não, sem explicações longas. Não posso. Não me convém. Não quero. Observe como o mundo não desmorona. Observe como de fato começa a respirar melhor. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa desta liberdade. Quarta coisa, as conversas superficiais obrigatórias. Confúcio ensinava: depois dos 60, a profundidade importa mais que a quantidade. Isto é libertador. Depois dos 60, pode deixar de fingir interesse em conversas que lhe aborrecem profundamente. O clima, o trânsito, a fofoca do vizinho, as trivialidades intermináveis. Durante anos, provavelmente participou nestes intercâmbios por cortesia, para não parecer grosseiro, para manter a harmonia social. Mas deixe-me perguntar: quantas dessas conversas acrescentaram algo valioso à sua vida? Não estou dizendo que seja hostil ou indiferente. Confúcio dizia: estou dizendo que pode ser honesto sobre o que lhe nutre. Pode redirecionar conversas para territórios mais profundos. Pode dizer: sabe o quê? Prefiro falar de como se sente realmente, não só do clima.
ou simplesmente pode desculpar-se com amabilidade. Prefiro uma conversa real com uma pessoa que lhe compreende do que 10 conversas vazias com gente que mal conhece. Sua energia emocional é limitada. Confúcio ensinava: invista-a onde haja conexão genuína, onde haja intercâmbio real, onde haja possibilidade de intimidade e compreensão. O resto é ruído. Quinta coisa: a ansiedade pelo futuro longínquo. Confúcio dizia: sua tarefa não é prever o futuro distante, é habitar o presente com plenitude. Agora vem algo delicado. Depois dos 60, preocupar-se obsessivamente com o futuro distante é um exercício de autocastigo. O que acontecerá quando não puder me cuidar sozinho? E se perder a memória? Como será a minha velhice extrema? Estas perguntas geram ansiedade paralisante sobre cenários que talvez nunca cheguem ou que chegarão de formas que não pode prever. Sim, a previsão é inteligente. Ter certos planos, cuidar da sua saúde, organizar assuntos práticos, tudo isso é sensato. Mas existe uma linha tênue entre previsão e obsessão ansiosa. Confúcio ensinava: a verdade incômoda é que não pode controlar seu futuro distante. Pode influenciar algumas variáveis, cuidar-se, tomar decisões saudáveis, mas o controle absoluto é uma fantasia. Quanto mais tempo passa angustiado com o que virá, menos desfruta o que tem agora. E o que tem agora é o único real, o único sobre o qual pode atuar. Então pergunte-se: o que posso fazer hoje para estar bem hoje? Não daqui a 5 anos. Hoje. Confúcio dizia: comprometa-se com isso. Deixe seu like agora, se estas sabedorias estão ressoando com você. Sexta coisa: a necessidade de agradar às novas gerações. Confúcio ensinava: sua relevância não depende de quantas tendências segue. Aqui vem algo incômodo. Depois dos 60, não tem que adotar costumes, linguagens ou valores de gerações mais jovens para ser relevante. Deveria aprender isso para não ficar para trás. Se não entender isto, vou parecer antiquado. Tenho que me adaptar à forma como fazem as coisas agora. Há uma pressão social sutil que diz que se não se atualiza constantemente, perde valor. Mas isso é falso. Confúcio dizia: sua relevância depende da sua capacidade de contribuir a partir da sua experiência, sua sabedoria, sua perspectiva única. Sim, está bem aprender coisas novas, se genuinamente lhe interessam. Mas não tem que fazê-lo por obrigação, nem por medo de ser descartado. Cada geração tem sua linguagem, suas referências, sua forma de ver o mundo. E está bem, não precisa traduzir-se completamente ao seu código para ser valioso. Confúcio ensinava: de fato, muitas vezes o mais valioso que pode oferecer é precisamente sua diferença, sua maneira de ver as coisas com olhos formados por outras experiências. Depois dos 60, pode ser ponte sem deixar de ser você. Pode dialogar sem diluir-se. Pode contribuir sem transformar-se em alguém que não é. Sétima coisa: o perfeccionismo em tarefas cotidianas. Confúcio dizia: suficientemente bem não é só aceitável, é sábio. Isto é esgotante e deve deixá-lo ir. A obsessão porque cada tarefa cotidiana saia perfeita. A casa impecável sempre, a comida como de revista, cada atividade executada sem falhas. Durante anos, talvez manteve padrões altíssimos em cada área da sua vida. E sim, isso lhe deu certo controle, certa sensação de ordem. Mas também roubou-lhe espontaneidade, roubou-lhe prazer, converteu-o em juiz implacável de si mesmo. A casa pode estar arrumada sem estar impecável. A comida pode ser nutritiva sem ser digna de concurso. Sua aparência pode ser cuidada sem ser perfeita. Confúcio ensinava: a perfeição é inimiga da vida. Enquanto persegue o impecável, perde o prazeroso. Pergunte-se honestamente: quem estabelece esses padrões que se exige? Realmente alguém mais nota ou valoriza?
Ou é seu próprio tirano interno que lhe flagela quando algo não sai perfeito? E mais importante, o que está sacrificando para manter essa ilusão de perfeição? Provavelmente tempo, energia, paz mental, coisas infinitamente mais valiosas que um chão reluzente ou uma comida fotografável. Confúcio dizia: solte o perfeccionismo, abrace o real, o humano, o imperfeito. Isso não é mediocridade, é libertação. Oitava coisa, a vergonha pelas suas limitações físicas. Confúcio ensinava: seu corpo merece gratidão, não reproches. Agora tocamos algo sensível. A vergonha pelo que seu corpo já não pode fazer como antes. Não pode correr igual, cansa-se mais rápido, precisa de mais descanso. Há dores que antes não existiam, e em vez de aceitá-lo com naturalidade, muitos vivem-no com vergonha, como se fosse um fracasso pessoal. Mas deixe-me dizer algo radical. Seu corpo está fazendo exatamente o que deve fazer. Está envelhecendo, está mostrando a passagem do tempo, está sendo honesto. Confúcio dizia: seu corpo não está traindo-o, está falando com você. Está dizendo: preciso de outro ritmo, tenho outros limites agora, cuida-me de forma diferente. E em vez de escutar com compaixão, muitos respondem com raiva, com frustração, com exigências impossíveis. Depois dos 60, fazer as pazes com seu corpo é fundamental. Não se trata de resignação passiva. Trata-se de realismo amoroso. Sim, faça exercício adaptado às suas possibilidades. Sim, cuide da sua saúde com atenção. Mas não se torture comparando-se com quem era há 20 anos ou com pessoas de outra idade. Confúcio ensinava: seu corpo trouxe-o até aqui, aguentou estresse, doenças, descuidos, excessos e continua aqui sustentando-o. Merece gratidão, não reproches. Merece cuidado, não castigo. Então olhe-se no espelho e, em vez de catalogar tudo que já não funciona, agradeça tudo que sim funciona. Esse olhar muda tudo. Nona coisa: o adiamento de conversas importantes. Confúcio dizia: o tempo é a única moeda que não se recupera. Isto é urgente e digo-lhe sem rodeios. Depois dos 60, não pode continuar adiando conversas que precisa ter, aquele pedido de desculpas pendente, aquele te amo que nunca disse, aquela conversa profunda que evita, aquele conflito sem resolver com alguém importante. Já haverá momento, não é urgente, algum dia resolveremos. Algum dia quando? Confúcio ensinava: a vida não lhe deve tempo adicional. A morte não avisa nem negocia. E uma das cargas mais pesadas que carregam aqueles que perdem alguém são as conversas que nunca tiveram, as palavras que nunca disseram, os silêncios que nunca quebraram. Não queira viver isso. Se há alguém a quem precisa pedir perdão, faça-o agora. Não daqui ao mês, agora. Se há alguém a quem precisa agradecer, ligue hoje. Se há um conflito que lhe pesa, busque resolvê-lo esta semana. E se a outra pessoa não estiver receptiva, pelo menos você terá feito sua parte. Terá limpo o seu lado da rua. Mas não adie mais. Confúcio dizia: as palavras não ditas não deixam herança, só fantasmas. Então pergunte-se: que conversa estou evitando? O que me detém? Medo, orgulho, vergonha? Seja o que for, é menor que o arrependimento de não ter tentado. 10ª coisa: a acumulação de atividades por compromisso. Confúcio ensinava: seu calendário deve refletir suas prioridades reais, não as expectativas alheias. Aqui vem algo libertador. Depois dos 60, pode renunciar a atividades que só faz por compromisso. Aquela reunião mensal que odeia. Aquele grupo ao qual vai sem vontade, aquela atividade que lhe drena, mas continua porque sempre o fez. Durante anos, provavelmente encheu sua agenda com obrigações que não escolheu realmente, que aceitou por pressão social, para não decepcionar, por inércia, mas agora pode perguntar-se algo revolucionário: o que aconteceria se simplesmente deixasse de ir? Confúcio dizia: desmorona-se algo importante ou simplesmente recupero tempo e energia para coisas que sim me nutrem?
Na maioria das vezes, descobrirá que o mundo continua girando perfeitamente sem sua participação forçada. Se algo não lhe aporta alegria, aprendizagem ou conexão genuína, por que continua na sua agenda? Renuncie sem culpa. Delegue. Diga, já não posso continuar com isto. E observe como se abre espaço para o que realmente importa. Confúcio ensinava: o tempo que liberta não é vazio, é tela em branco. Pode preenchê-lo com o que escolher conscientemente. 11ª coisa: a necessidade de ter todas as respostas. Confúcio dizia: a sabedoria real inclui reconhecer os limites do seu conhecimento. Isto vai aliviar. Depois dos 60, pode admitir que não sabe algo sem sentir-se diminuído. Não sei. Não entendo. Não tenho opinião formada sobre isso. Durante anos, talvez sentiu que devia ter respostas para tudo, que admitir ignorância era mostrar fraqueza. Mas a verdade é exatamente oposta. Há libertação imensa em dizer: não sei o suficiente sobre esse tema para opinar. Em perguntar em vez de afirmar. Em escutar para aprender, em vez de falar para demonstrar. Confúcio ensinava: quando solta a necessidade de parecer perito em tudo, pode finalmente ser estudante eterno, e isso mantém-o curioso, humilde, aberto. Além disso, admitir que não sabe algo convida a conversas reais. Em vez de debates onde cada um defende sua posição, abre espaços de exploração conjunta. Não sei. Você o que pensa? Essa pergunta simples transforma dinâmicas, constrói pontes, gera intimidade intelectual. Confúcio dizia: depois dos 60, seu ego pode finalmente descansar. 12ª coisa: as expectativas sobre como deveriam tratá-lo. Confúcio ensinava: observe a realidade tal qual é, não como gostaria que fosse. Agora, algo doloroso, mas libertador. Depois dos 60, deve soltar as expectativas sobre como deveriam tratá-lo os demais. Meus filhos deveriam visitar-me mais. Meu parceiro deveria entender-me sem explicações. As pessoas deveriam valorizar o que faço. Esse deveria é fonte inesgotável de sofrimento. As expectativas não cumpridas são decepções programadas. E quanto mais rígidas as suas expectativas, mais sofrimento gera. Porque as pessoas atuam segundo suas próprias circunstâncias, capacidades, recursos emocionais, não segundo seus roteiros mentais sobre como deveriam comportar-se. Confúcio dizia: seu filho vem visitá-lo uma vez por mês. Isso é o que é, não o que deveria ser. Pode aceitá-lo e desfrutar essa visita plenamente, ou vai arruiná-la com reproches sobre por que não vem mais seguido. A escolha é sua. Isto não significa resignar-se a maltrato ou falta de respeito. Significa distinguir entre expectativas razoáveis e demandas impossíveis. 13ª coisa: a culpa por desfrutar quando outros sofrem. Confúcio ensinava: sua alegria não tira nada de ninguém. Aqui vem algo que gera muita culpa desnecessária. Depois dos 60, pode permitir-se desfrutar sua vida, mesmo que outros estejam passando por momentos difíceis. Como vou estar feliz se minha amiga está doente? Sinto-me mal desfrutando isto quando há tanta gente sofrendo. É como se existisse uma lei não escrita que diz que sua alegria é ofensiva diante da dor alheia. Mas deixe-me dizer algo. Confúcio dizia: seu sofrimento solidário não alivia o sofrimento de mais ninguém. Sua culpa por ser feliz não melhora a situação de quem está passando mal. De fato, acrescentar sua tristeza ao mundo só aumenta a quantidade total de sofrimento. Isso ajuda? Não. Pode ser empático, solidário, presente para quem sofre, sem renunciar à sua própria alegria. Pode acompanhar a dor alheia e ainda assim celebrar seus momentos bons. Não são excludentes. Confúcio ensinava: a vida é complexa, múltipla, contraditória. Alguém está morrendo enquanto outro está nascendo. Alguém chora enquanto outro ri.
E tudo isso é verdadeiro simultaneamente. Dê-se permissão para desfrutar sem culpa. Ria sem censurar-se. Celebre sem justificar-se. 14ª coisa. A luta contra a passagem do tempo. Confúcio dizia: o envelhecimento não é seu inimigo, é sua realidade. Isto é profundo. Depois dos 60, lutar contra o envelhecimento é lutar contra a própria vida. Cada creme milagroso, cada procedimento estético extremo, cada tentativa desesperada de parecer mais jovem é uma mensagem para si mesmo. Como sou agora não está bem. Preciso ser diferente. Mas deixe-me perguntar. Diferente segundo quem? Segundo padrões culturais que mudam a cada década? Segundo uma indústria que lucra com sua insegurança? Não estou dizendo que descuide da sua aparência. Cuidar-se, vestir-se bem, sentir-se confortável na sua pele, tudo isso é valioso. Mas existe uma diferença enorme entre cuidar-se a partir do amor próprio e torturar-se a partir da rejeição. Entre querer ver-se bem e querer ver-se jovem. Um é aceitação, o outro é negação. Confúcio ensinava: essas rugas são evidência de que viveu, riu, chorou, sentiu. Esse corpo que muda é testemunho de experiência acumulada. Por que escondê-lo como se fosse vergonhoso? Depois dos 60, pode abraçar algo poderoso: a beleza da autenticidade, a dignidade em envelhecer com graça, em permitir que seu exterior reflita seu interior, em deixar de desculpar-se por ter a idade que tem. Confúcio dizia: essa é a verdadeira elegância, ser exatamente quem é, sem máscaras, sem desculpas. 15ª e última coisa. A ideia de que sua vida já não pode surpreendê-lo. Confúcio ensinava: enquanto respirar, a vida pode surpreendê-lo. E chegamos à última, talvez a mais importante. Depois dos 60, precisa soltar a crença de que já não há surpresas, de que já tudo está visto, de que o melhor já passou. Na minha idade já não há nada novo, já vivi o que tinha que viver, agora só resta esperar. Esse pensamento é veneno puro para o espírito. A vida não tem limite de idade para a surpresa, para o assombro, para o inesperado. Pode apaixonar-se aos 60, 70, 80, pode descobrir uma paixão nova, um talento escondido, uma vocação tardia. Pode fazer um amigo profundo, viver uma aventura, mudar completamente de perspectiva. Confúcio dizia: enquanto respirar, enquanto estiver consciente, a vida pode surpreendê-o. O problema é que muitos fecham essa porta mentalmente. Convencem-se de que já não há capítulos novos, só epílogos, e então deixam de buscar, deixam de provar, deixam de arriscar-se, e efetivamente sua vida torna-se previsível. Mas não porque seja o normal nessa idade, e sim porque escolheram a previsibilidade sobre a possibilidade. Confúcio ensinava: pode escolher curiosidade ativa, pode perguntar-se cada manhã: o que poderia descobrir hoje? Pode provar coisas novas sem expectativas rígidas, só por experimentar. Pode manter sua mente aberta ao inesperado, porque quando faz isso a vida responde, surpreende-o, presenteia-o com momentos que não planejou e descobre que continuar vivo não é só continuar respirando, é continuar sentindo assombro. Pense nisto. Acumulou décadas de experiência, de aprendizagem, de recursos internos. Isso não limita, potencializa-o. Confúcio dizia: agora pode viver o novo com uma profundidade que não tinha antes. Pode apreciar matizes que antes ignorava. Pode desfrutar com uma consciência que só o tempo dá. Esse é seu superpoder. Então pergunte-se: o que estou perdendo por acreditar que já não há nada que descobrir? Que aventura, pequena ou grande, estou deixando passar por medo ou por inércia? E depois faça algo a respeito. Não amanhã, hoje. Ainda que seja algo pequeno, algo simbólico. Mas faça algo que diga ao seu espírito: ainda estou aqui, ainda estou vivo, ainda estou aberto. Olhe,
Chegamos até aqui juntos e quero que saiba algo. Confúcio ensinava: cada coisa que solta aproxima-o mais da sua essência real. Cada crença limitante que abandona, cada expectativa impossível que deixa ir, cada culpa que perdoa, devolve-lhe um pedaço de si que havia perdido no caminho. Os 60 não são o princípio do fim, são oportunidade